Todos sejam muito bem-vindos, os que estão aqui presentes, os que nos assistem pela internet e os nossos amigos do plano espiritual, que sempre, estão aqui nos assistindo em todos os sentidos, nos ouvindo, nos amparando. Temos os nossos recadinhos tradicionais, que acho que todo mundo aqui já ouviu, mas o principal é quem quiser passar pelo plantão de atendimento para chegar meia hora antes, que na nossa cesta básica nós sempre precisamos de tudo. E como eu mesmo digo, as pessoas que recebem a cesta básica comem de tudo, precisam comer todos os meses, precisam comer todos os dias, não é? Então, quem tiver qualquer coisinha sobrando, não perecível em casa, pode trazer que vai ajudar muito. Mas, principalmente para esse mês, arroz, óleo, macarrão, açúcar e leite em pó. É o que mais está em falta, mas na verdade está em falta tudo, né? Às sextas-feiras nós temos um grupo especial para atendimento a dependentes químicos e seus familiares. Então, quem souber de alguém que tenha necessidade, pode indicar. Normalmente, a gente recebe primeiro as mães, quem vem buscar ajuda. E quando o familiar dependente consegue vir, compreende e pede ajuda, aí é uma festa aqui, Aí a gente recebe com mais carinho ainda e mais amor. E por falar em mães, domingo que vem é o Dia das Mães, e a gente sugere livros de presentes para as mães. Nem todas as mães são senhorinhas que ficam em casa com a mantinha no colo lendo, mas mães também leem, não é? E nós temos a biblioteca aqui, a livraria com livros novos, livros seminovos, e eu acho que é um excelente presente. Então, quem quiser, o Zeca abre no final, E pode escolher alguma coisa. Também temos um convite para um bingo beneficente que ajuda o Grupo Cotique, que é uma casa parceira nossa, que atende crianças, É um orfanato, crianças com todo tipo de necessidade. Vai ser no dia 28 de maio, a partir das 14 horas, no Acre Clube, onde quem é aqui da casa já sabe que a gente costuma fazer um monte de coisa lá, que eles são parceiros também bem bacanas para a gente, tá bom? Quem tiver interesse, depois fala com a gente, que a gente explica melhor, ok? Então, como uma locutora de jockey, já passei todas as informações, E aí eu convido todo mundo a se acomodar, cerrar os olhos e vamos nos colocar em pensamento diante do nosso Mestre Jesus. Até de joelhos, humildemente, vamos nos dirigir a Ele. Amado Mestre, receba o nosso agradecimento por mais esta bendita oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor Jesus, como eternos pedintes, que jorre um intenso facho de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, que envolva a cada um aqui presente, que possamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Abençoe também o nosso colega Mauro, que hoje vai falar para a gente sobre mágoa e compreensão. Eu colei, tá? Ele deixou aqui o nome, porque senão eu não lembro. Bem-vindo, Mauro. Como é que é? Nenhuma mágoa? Ah, então, ainda bem que você é compreensivo. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então tá. Felizes, É importante nós estarmos felizes, gente? Nós sabemos que a felicidade não pertence a este mundo, a essa existência, pois nós temos momentos felizes. Mas que sejam vários esses momentos felizes, que sejam verdadeiros. E diante dessa busca pela felicidade, muitas vezes nós
queremos algo além daquilo da nossa compreensão. Nós buscamos, né, tirar o melhor proveito de todas as situações. Nós vamos atrás até dos nossos sonhos e objetivos, muitas vezes ultrapassando, né, o direito do outro, da pessoa que está do nosso lado. Nós temos toda a liberdade do mundo, mas nossa liberdade termina quando começa a do outro. Então temos que saber identificar até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir. Porque muitas vezes, quando nós não encontramos, não enxergamos, melhor dizendo, essa linha tênue, eu acabo interferindo na liberdade e, por que não dizer, na felicidade também daquela outra criatura. E, consequentemente, isso vai trazer para nós o quê? Respostas negativas. Vai nos trazer, muitas vezes, dores. E essas dores nós podemos classificá-las de diversos nomes. Mágoa, ira, revolta, dúvidas, culpa. Quantas dessas dores da alma é que nós, então, colocamos para dentro de nós? E na razão direta a gente vai angariando cada uma dessas, entre aspas, qualidades, nós vamos ficando cada vez mais pesados, cada vez mais endurecidos. E tudo aquilo que a gente começa a enxergar, a ver, nós sempre vamos enxergar e ver com outros olhos, não com os olhos da alegria, não com os olhos da compreensão, não com os olhos da caridade, mas sim com os olhos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. E normalmente as relações humanas são trocas emocionais. Cada um só pode dar o que tem. Não é assim? Eu só posso oferecer alguma coisa para vocês se essa coisa me pertence. Né? Foi falado aqui, né, doação de cestas de alimentos. Eu só posso dar o alimento se esse alimento não me faz falta. Porque eu tenho que ajudar o próximo? Tenho, mas qual é o próximo mais próximo? Sou eu. Então eu tenho que ter o alimento na minha casa. Eu tenho alimento na casa? Perfeito. Então eu vou dar aquilo para o outro também. Porque se eu der simplesmente por uma obrigação, não vai ser interessante. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, qual é a minha ação. E se eu, então, entendo o lado material da coisa, como é que fica o lado espiritual? Eu só vou dar aquilo que eu tenho. O que eu tenho dentro de mim? Mágoa, incompreensão, raiva, dor, egoísmo. O que eu vou dar para as pessoas, gente? É isso, né? Ah, eu vou dar amor. Você tem amor? Então você não consegue dar. Você tem entendimento? Então você não consegue dar. Você tem caridade dentro de você? Ah, então eu tenho que começar a descobrir essas, aí sim, qualidades que negrito, caixa alta, né, realmente, para poder fazer valer a pena. E quando, Mauro, onde que eu encontro essas coisas? Em você. Dentro de você. Através dos seus conhecimentos, das suas análises, você é capaz de se descobrir. Isso não vem de hoje, gente. Vem desde lá do pretérito das nossas existências, aonde as pessoas buscam, né, quem sou, de onde vim, para onde eu vou. Não é assim? Os filósofos vêm todos eles com essa problemática, tentando compreender essas três questõezinhas básicas da vida. E muitas vezes, né, trazemos dentro de nós as respostas de todas essas questões. Agora, eu quero encontrar essas respostas, porque para que eu possa encontrar essas respostas, eu tenho que fazer uma viagem, né, interna, eu tenho que ir para dentro de mim. E aí eu vou, quem é o Mauro? Vocês não queiram saber. Eu tenho medo de mim.
É uma fachada, muitas vezes. Quem é o verdadeiro eu? Por isso que nós temos que agradecer ao Pai a todo dia, a toda hora, pela dádiva, né, da reencarnação, mas acima de tudo, por termos colocado o véu do esquecimento em nós a cada oportunidade vivida. Porque assim eu começo do zero. Então todos os meus erros que eu fiz no passado, eu vou responder cedo ou tarde, ponto. Mas se eu errei no passado, eu tenho a oportunidade divina e bendita de me refazer no presente. Então eu vou encontrar a pessoa do meu lado, aquela que foi a minha algoz no passado, e não reconhecê-la como tal, eu tenho uma possibilidade de amar. E assim eu consigo saldar a minha dívida do pretérito? Consigo. Já repararam que é uma questão, né, até matemática? Porque se eu... Vamos colocar nos dias atuais. Quando nós recebemos a nossa carta, né, aquela pessoa que bate nos cobrando uma dívida, nos cobrando alguma coisa, você tenta fazer de tudo para saldar essa dívida. O lado monetário a gente consegue entender rapidamente, né? Ou seja, tenho que pagar a conta de água, de luz, os impostos, e a gente fica, né, tudo isso, a gente não se esforça para poder deixar a nossa conta, pelo menos no zero. Se conseguimos isso, uau, que bom, ainda mais nos dias atuais, né? Então, se eu entendo isso, por que não fazer a mesma coisa, ou pelo menos tentar fazer a mesma coisa, nas nossas dívidas emocionais? E essas nossas dívidas emocionais, nós não conseguimos colocar valores, ou seja, pesos em moeda, para quanto tem que te pagar para você me amar. É assim que funciona? Não, né, gente? Tem que ser uma coisa verdadeira, espontânea, livre. E não raro, essas dívidas estão, né, sendo cobradas em relacionamentos familiares. Não raro. Por quê? Porque eu vou ter, então, pelo menos, pela obrigação de ser um filho de alguém, de respeitar essas pessoas que me criaram. Comecei pelo... A obrigação, como se fosse obrigado, é uma obrigação de dar respeito para essas pessoas. É o mínimo que a gente tem que esperar. E aí a gente vai trabalhando. Dizem que amor de mãe, né, irá ser comemorado, né, mercadologicamente no 2º domingo de maio, o Dia das Mães, né, faz parte. Mas que diz que o amor de mãe é incomensurável, não tem comparação, e realmente assim ou é. O cara pode ser, né, o diabo feito gente lá na frente, mas para a mãezinha dele vai ser sempre o bebê dela. Não é assim? E ai daquele que falar mal do bebê dela para ela. Ela vira leoa e vai lá em cima. Que bacana isso, né? Isso é muito verdadeiro. Ou seja, essa criatura que é co-criadora, porque o Criador é Deus, então ela é co-criadora, ela tem todo esse amor para dar. Muitas vezes nós vemos casos, ouvimos, trabalhamos em junto, enfim, né, de pessoas que tiveram uma infância difícil. Difícil no sentido de ser deixada de lado, outras preocupações. Gente, às vezes nós temos que entender, embora hoje tenha mudado bastante, mas que naquela situação, naquele momento, naquele instante, era o que eles podiam dar. Pelo seu entendimento, pelas suas condições, pelas suas capacidades, daqueles que eles dispunham na mão. Muitas vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque meu pai fez tanto disso para mim, agora, quando tiver um filho eu vou fazer totalmente ao contrário. Recentemente desencarnou um grande compositor chamado Belchior, e tem uma das mais belas letras que ele fala nós fazemos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? E a gente faz.
Só que com um pouco mais de entendimento. Porque é básico, gente. Basta nós, né, irmos traçando metas, né, ao contrário. Ou seja, o meu pai, ele viveu num período que era diferente. O pai do meu pai viveu num outro período. E o pai do meu pai, num outro período. Não é assim que funciona? Se nós colocarmos por gerações, vamos colocar aí para fazer um número redondo, 50 anos cada um. Com 200 anos atrás, era igual como era vivido aqui hoje, gente? 200 anos à frente, vai ser igual como está aqui hoje? A tendência, pelo menos, é de uma melhora? Deveria ser. Por isso nós somos cobrados para fazermos hoje o melhor que nós podemos. Hoje é nossa melhor reencarnação. Se hoje é minha melhor reencarnação, eu quero saber que eu fui ontem? Não. Se hoje eu já tenho medo de mim, por me conhecer um pouco, eu quero saber o que eu fiz ontem? Mas nem é, Paulo. Deixa lá. Não quero. Porque senão eu não vou evoluir. Eu tenho que evoluir nos meus acertos. Dizem que errar é humano. É um provérbio que eu não concordo. Porque se errar fosse humano, nós estaríamos errando ainda lá para trás, estaríamos ainda tentando lascar duas pedras para ver se sai uma faísca. Eu acertei, eu descobri, então eu evoluí. Então acertar é humano. Errar não é humano. Né? Então nós temos que estar buscando sempre os acertos. E acertar as contas, eu consigo imaginá-la financeiramente, e acertar as contas um para com os outros. Como é que eu faço? Porque eu sei, se eu devo 100 mil reais para alguém, eu vou dando 10 mil por mês, num prazo aí de 10 meses eu paguei. Ok? E quanto que eu devo de amor? Quanto que eu devo de perdão? Quanto que eu devo de compreensão para as pessoas? Será que em 10 reencarnações eu consigo pagar? Não sei. Trocamos as possibilidades da convivência, das permutas emocionais agradáveis que sempre existiram, permitindo que nesse mesmo espaço a mágoa se instale. E muitas vezes, por uma questão de orgulho, de vaidade, prepotência, arrogância, eu permito que esta má água, que esta água ruim, se instale e forme um verdadeiro manancial ou uma verdadeiras represas, impedindo que o meu coração respire lá dentro dessas bolhas negativas da mágoa. Vamos supor que este púlpito aqui seja a minha mágoa. Eu vou levar ele para todos os lugares que eu for. Vai ser fácil pegar o transporte público, gente? Complicado, né? Vai ser fácil tomar banho? Nossa, vai ser meio difícil. E dormir com o companheiro e com a companheira vai ser legal? Eu consigo enxergar isso e consigo ter uma ideia de como isso é difícil. Fazer a minha locomoção, minha vida, meu cotidiano agarrado a esse negócio aqui. É minha mágoa, gente. Porque a mágoa está aqui dentro. Daí a pessoa fala bom dia, você fala assim, tá, bom dia. A pessoa fala, vem toda sorridente, que é legal. Bom para você também. Não funciona, gente. Porque nós temos que buscar compreender que se num passado nós temos aí uma faixa etária X, não vou contar a minha idade, não precisa, não vem um caso, né, e que nós passamos por situações. Não estou nem falando de vidas passadas, estou falando do meu passado desta encarnação. Todos nós somos do século passado, há algumas exceções. Todos nós somos do século passado. Então, quer dizer o quê? O que era daquele momento não é mais hoje. Alguns de vocês me conhecem, eu sou professor, então, é um grande sofredor, professor, vamos lá, é uma profissão que deveria ser mais valorizada, pegando nesse... O professor antes era pai e professor, não era assim que funcionava? Hoje o professor é abaixo do serviçal, nada contra os serviçais. Mas ele está lá para prejudicar o desenvolvimento do aluno. Que coisa bacana, né? Voltando aqui.
a gente vê então que nós temos, né, no nosso dia a dia, situações. Então, se nesse passado meu, aonde eu vivi no século passado, e nós somos 17 anos do século XXI, nós estamos vivendo um momento histórico. Qual é esse momento histórico? É outra revolução. Nós tivemos a Revolução Industrial, tivemos uma, duas, três revoluções industriais, e hoje nós vivemos a Revolução Tecnológica. Você falar para um aluno do curso superior, desliga o celular, sem condições. Porque o celular hoje é ferramenta de pesquisa, busca, serve como caderno, ele registra, ele filma, ele grava, ele faz de tudo com o celular hoje. Então, as tecnologias, elas estão, né, de uma forma que você pode descobrir tudo. Não sendo saudosista, mas vocês, olhando para vocês, nós somos contemporâneos, né? Para nós fazermos qualquer pesquisa, a gente ia aonde? Porque era difícil você ter uma enciclopédia em casa, porque era muito caro. Nós íamos na biblioteca. Chegava na biblioteca, tinha uma fila monstruosa, você pegava lá uns catálogozinhos, tinha 8 números, 3 dígitos. Né? Você tinha que anotar aquilo, daí entregava para a pessoa ia demorar meia hora para achar aquele livro, trazia, não pode copiar. Você tinha que fazer assim, não podia tirar uma cópia, você tinha que escrever. Não era assim que funcionava? Hoje o cara coloca 3 letras, ele não completa a frase, o Google já responde o que ele quer. Não vou pesquisar. É complicado a gente ter. Então, será que a gente não tem que começar a trabalhar isso também de uma outra forma? Então, se os nossos pais, lá para trás, quando nós éramos crianças, na faixa dos seus 5 anos, 6, 7, não importa. Eles nos faziam determinadas coisas que nos traz hoje uma certa dor, uma certa revolta, uma certa mágoa. Não é nesse momento, então, que eu tenho um pouco mais de entendimento, eu tenho um pouco mais de ferramentas nas mãos, que está na hora de eu compreender as ações que ele fez? E, acima de tudo, de eu perdoar tudo aquilo que cometeu-se para comigo. Então, gente, nós temos que identificar em nós essas certezas de que dentro de mim há um ser de luz. Dentro de mim há aquela energia vital que o Pai me colocou, chamado amor. Que dentro de mim eu tenho, né, condições de compreender e de entender as pessoas. Agora, se eu buscar, primeiramente, que os outros me compreendam, me entendam, me perdoem e me amem, eu comecei errado. Eu tenho que fazer o contrário, gente. Eu tenho que me encontrar, saber que sou filho de Deus, como todos nós, não sou melhor e nem pior que ninguém, sou igual a vocês. Tá? Não importa se você tem dinheiro, eu não tenho, se eu tenho, se você não tem, nós estamos juntos. Aquele que tem que saber dar, aquele que não tem que saber receber. Essa é a vida. Dar sem ostentação e receber sem orgulho. E aí trabalhar internamente você. Porque quando eu começo a entender que eu sou um ser divino, de luz, filho de Deus, e tudo posso naquele que me fortalece, eu vou feliz. Nosso diálogo primeiro foi em cima disso. Vou feliz, cantando, sorrindo, louvando, agradecendo por tudo. Pelos obstáculos, pelas chagas, pelas feridas, pelos amores que estão do meu lado, pela vida que me sorri, pelo cognitivo que me faz compreender, pelo sentimento que eu posso olhar para o outro e sentir amor para aquela criatura. Não dó, não piedade, mas amor, que é bem diferente. E na medida que eu vou me entendendo, eu vou me compreendendo, a mágoa não tem mais por que estar dentro de mim. Porque
eu só vou me sentir magoado e só vou conseguir, né, entender essa situação se realmente aquilo me ofender. Mas a ofensa não faz mais parte de mim. Cada um, né, a música, que é meio ruim essa citação, mas cada qual no seu quadrado, assim que fala. Então é isso, gente. Se a pessoa está lá, naquele quadradinho, naquela mente fechada, é o que ela pode dar para hoje, é isso. Não serei eu que vou fazer com que ela se transforme. Quem tem que se transformar é ela mesma. Mas também não serei eu que vou ficar magoado, não serei eu que vou ficar de mal. Eu vou simplesmente amar. Se ela não quiser meu amor, o problema de quem é? É meu. E por isso eu vou deixá-la de amar? Não, gente. Amar as pessoas não é chegar, abraçar, beijar, é estar junto. Amar é amar simplesmente, incondicionalmente. Eu posso ficar anos, dias, meses sem ver uma pessoa, mas o meu sentimento é o mesmo. Tenho um querido amigo que nós estudamos no tempo da faculdade, do colégio, fizemos o segundo grau juntos, cada um seguiu seu rumo nas faculdades, eu fiz uma coisa, eu fiz humanas, ele fez biológicas, seguimos adiante. Se for colocar em ponta de papel, você não sabe a minha idade, mas tudo bem. Faz mais de 40 anos que nós nos conhecemos. Né? Então vocês estão juntos? Não, nós nos amamos há mais de 40 anos e estamos já há um bom tempo sem nos ver. E eu sinto que ele me ama, eu sinto o amor dele e a recíproca é verdadeira. Basta um simples telefonema, foi como se a gente tivesse ficado ontem juntos. Ou, mais atual, um simples digitar de dedos. Por que isso? Porque isso é amor. Porque isso é saber respeitar, não ter, não ligou para mim, ligou para o outro, não ligou para mim. Quantas vezes nós fazemos assim, né, gente? E nos magoamos, ele gosta mais dele do que de mim. Para com isso, gente. Lembrem de Jesus, né? Inclusive foi até questionado, né? Jesus, você que tanto ama meu filho, coloque sentado ao seu lado. Lembra da passagem? Ele falou, quem sentar do meu lado, eu vou sentar do ponta, vai me amar do mesmo jeito. Vou amar do mesmo jeito. Jesus que amou as prostitutas, que amou todas as mulheres, que amou todas as crianças, que foi passar uma noite na casa de um cobrador de impostos, Zaqueu, que subiu em cima de uma árvore e quase caiu, porque só queria ver o mestre. Se hoje o cobrador de impostos é visto com olhos tortos por nós, imagina aquela época. Jesus, que no ato do seu amor sublime, pediu para o Pai perdoar as pessoas que fizeram mal a ele no sentido atroz. Isso é amor. Eu não sei vocês, mas eu estou muito longe de Jesus. Mas pelo menos ele me mostrou o que é amor. Se eu vou seguir nesse caminho, né, nessa trilha, se eu tiver condições, eu já não sei. Mas não vou me preocupar também. Porque eu vou viver o hoje, como o meu melhor momento é hoje, é o agora. Até brinquei com você, né? Só por hoje, né? Amanhã eu não sei, gente. Amanhã é outro dia. Amanhã é mais uma oportunidade. Se é que Deus vai me dar essa possibilidade. Quem me garante que eu vou abrir os olhos daqui a pouquinho, quando eu for dormir? Ninguém garante. Mas pode dormir sossegado, vocês vão acordar. Não se preocupem, não. Mas é aquilo. Será que a gente consegue, né? Então, faça o hoje. Viva o agora. Sorria. Ame. Perdoe. Porque quando nós saímos de uma casa, né, e eu deixo rancor, discórdia, desunião, eu não sei se eu vou voltar para pedir perdão para aquela pessoa. Nós vivemos numa megalópole, gente. Conheço várias pessoas que ao sair de casa se benzem, né?
um gesto, é um ritual, seja o que for, mas é uma coisa engraçada ao mesmo tempo, né? Pedindo uma proteção divina. Que bom! Muitas de nós usamos vá com Deus, se isso é verdadeiro, que bom! Que às vezes a gente é tão repetitivo que acaba perdendo o seu valor, né? Mas quando é verdadeiro, isso é muito importante. Talvez nós não sejamos merecedores da nossa confiança irrestrita. Entretanto, ao compreendermos as limitações dos outros, entendendo que oferecem tão pouco, porque pouco dispõem de valores, não permitamos que esta mágoa se instale em nós. Então, se eu tenho uma desavença com algum superior dentro de um cargo, né, do trabalho, de uma repartição, seja o que for, é dele. Ah, você não sabe o patrão que eu tenho, as esposas que eu tenho. Quer trocar com a minha sem ver? Pau a pau? Então, cada um está e tem o que merece. Não está feliz? Vai buscar outra coisa. Ah, mas está difícil, não sei o quê. Então, floresça, não está plantado. Não seja espinho. Está com dificuldade? Então arranca a sua raiz. Ou você foi preso, está amarrado lá. Eu sei que o discurso é fácil. Que na teoria, na prática, a teoria é outra. Sabemos disso. Mas temos que fazer valer a pena. Então é entender e seguir. Se aquela pessoa não está saindo da casinha, então você continua. Se seu exemplo vier a servir de alguma coisa para que ela desperte, ok. Ponto. Siga em frente. Abra os braços, pega e se caminha. Às vezes nós carregamos pesos, gente, em nossos ombros, aos quais não nos pertence. São pesos de outras pessoas. São responsabilidade de outras pessoas. Às vezes nós trazemos dentro de nós dúvidas que não nos pertencem. E muitas vezes nós carregamos algo chamado culpa, que não é nossa. Tirem do vocabulário de vocês a palavra culpa. Tirem do vocabulário de vocês a palavra pecado. Não é pecado, é pecado. Eu sei que todos nós viemos de uma certa religião onde a doutrina falava muito forte que Jesus morreu por você, por causa dos teus pecados, não sei o quê. Tudo era pecado, né? Pecado original. Meu Deus, meu pai e minha mãe se amaram, me tiveram e cometeram pecado. Eu não consigo entender isso. É meio louco, né? Um amor que me gerou, então eu sou fruto de pecado? Uau! Não pode. Então deixem de lado essas coisas e comecem então a ser feliz. Deixa a culpa de lado, deixa a mágoa de lado, deixa a dor de lado. Sorria. Não é que você está sendo filmado. Não, sorria mesmo, gente. Para a vida. A vida é bela. A vida é bonita. A vida é para ser vivida. Por tudo isso, a compreensão sempre será a melhor opção a transformar as nossas relações, sejam familiares, de amizade ou de simples coleguismo, em possibilidades de crescimento e aprendizado. Compreender. Já tivemos um grande avatar que nos mostrou o significado da compreensão, quando, na Idade Média, no ano de 1100 e pouco, 120 por aí, na cidade de Assis, Francisco veio, né, e nos falou que temos que compreender do que sermos compreendidos, que temos que amar do que sermos amados. Então, está lá o recado. O que ele fez? Ele compreendeu e amou a todas as suas criaturas. Tudo que estava ao seu volta. Há pessoas que jogavam pedras para ele, literalmente jogavam pedras na cabeça dele, ele agradecia e louvava o Pai. Andava descalço, andava com as roupas que ele mesmo cerzia, comia daquilo que plantava, quando plantava, porque ele estava mais ajudando as pessoas, então as pessoas davam alguma coisa para ele, ele assim aceitava e multiplicava. Abraçava de coração e de ato e de gesto os leprosos que a vida lhe colocava no caminho, aceitando todas as chagas que lá estavam, sem reclamação, vivendo e amando sempre. E louvando ao Pai por todas as suas criaturas, pelo sol, pela terra, pela lua, pelo ar, pelas estrelas do firmamento. Ele louvava o Pai. E nós? Nós louvamos, agradecemos ou somos eternos pedintes,
como foi feita na prece inicial, né? Temos que começar a trocar. Acho que eu tenho o suficiente para ter paz. E nesta paz é que eu vos deixo. Obrigado. Vai embora, não. Eu recebi um post outro dia que dizia assim: sorria mesmo sem estar sendo filmado. É isso, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para o Mauro? Não adianta ficar todo mundo sorrindo, né? Vamos falar com ele, né? Eu vou sair de fala. Opa! Bom dia, Mauro. Bom dia. Tudo bem? Eu fiquei pensando a respeito do que você falou sobre a mágoa, sobre os nossos pais, as coisas que acontecem. Eu fiquei refletindo sobre que a mágoa, muitas vezes, é um momento que a gente captura no tempo, em decorrência de alguma coisa que aconteceu num determinado momento da história. Naquele instante, a gente captura aquela imagem, aquela coisa, e a gente para no tempo para pensar sobre aquela pessoa apenas por aquela situação, sem se dar conta de que muitas coisas acontecem, que muita coisa evolui na vida daquela pessoa, assim como evolui na nossa vida, em todas as coisas. Um exemplo assim seria quando você vem de uma cidade do interior, você morou em algum lugar e você fica uns 10, 15, 20 anos sem ir naquela cidade, e você fica com a visão daquela cidade de 20 anos atrás. De 20 anos atrás. Do açougue, de onde Sim. você jogava bola, isso e aquilo. Aí quando você volta, depois de muito tempo, você continua com aquilo. Aí você vê que muita coisa mudou, e você fala, nossa, a cidade cresceu, que as coisas evoluíram. Uhum. E é exatamente isso que às vezes impede a gente de perdoar, de esquecer coisas pequenas e muitas coisas. Não só na questão da mágoa, isso impede essa visão, esse momento que a gente capturou ali daquela situação, daquela pessoa, e a gente não flui, acaba não fluindo as coisas na nossa vida, nosso momento de pensar por causa daquilo. Em relação a isso também acontece em relação aos nossos pais, como você falou, você disse que nossos pais criaram a gente daquela maneira, que a gente não concordava, que a gente vai fazer diferente. Mas conforme a gente tem os nossos filhos e a gente vê que os nossos pais, eles são diferentes com os nossos filhos que eles foram com a gente, porque eles também passaram por essa fase e eles evoluíram em muitas coisas. E talvez eles já estejam até um pouco na frente da gente também. A gente fica com a visão deles daquela imagem de pai que eles foram pra gente, né? Eu acho interessante a gente pensar por esse lado assim, de ter uma visão evolutiva das coisas, pra gente compreender como é que funciona a mágoa e outros sentimentos pequenos que a gente tem. Maravilha. Vamos entender também que hoje, né, é dito, é falado, né, que os avós estragam os netos. Não é isso que fala? Os avós estragam os netos, a gente fica naquela coisa. Estou vendo, tem alguém cutucando alguém aqui, mas tudo bem, faz parte. Né? Gente, quando nós éramos filhos dos nossos pais, os nossos pais estavam com uma preocupação de nos darmos o melhor. Muitas vezes o melhor que nós queríamos é que ele sentasse no sofá ou no chão da sala e brincássemos com a gente. Mas para ele, que também teve o seu momento de filho, e o pai deu para eles alguns conceitos, e ele quer pegar esses conceitos e transformar e dar outros conceitos para... Talvez o melhor para ele era outra coisa. Eu lembro muito bem, quando eu era criancinha, pequena lá em Barbacena, e que eu queria um joguinho de Natal, que era um joguinho de dados, você saía o número, você andava os cavalinhos, e o cavalinho que chegasse primeiro ganhava. Uma coisa simples e muito humilde e simples, era aquilo que eu queria. Meu pai me deu um que é tudo de espacial, que virava... Eu queria aquele de cavalinho. E era até mais barato, inclusive, se você for colocar em valores, né? Mas meu pai me quis dar o que ele podia dar de melhor. Porque ele não teve isso. Ele falava que ele brincava com os soldadinhos dele, eram palitos de fósforo. Os queimados eram os bandidos e os não queimados eram os mocinhos. Pai. Né? E aí brincava, né? Então, aquilo foi ele quis dar o melhor.
E o melhor para mim naquele momento era uma coisa mais simples. Então, e quando ele começou a cuidar do neto dele, eu olhava e falava, caramba, o cara faz de gato e sapato do meu pai e eu não podia fazer nada. O que é isso? É a maturidade, a experiência, é a vida. Então, nós agora passamos, eu já estou do outro lado da moeda, né? Então, hoje tenho netos. E os netos fazem de mim gato e sapato também. Né? Então, isso que é bacana. Porque você percebe que você tem a evolução. Muito bem, você veio a evolução. O que não é bacana é deixar evoluir a mágoa. Se no momento lá, XYZ, aconteceu algo que nos trouxe dor, desamor e magoou a gente, ok. Só que você, então, como um ser evoluído, que tem uma compreensão maior do que é aquele que te fez esta dor, você não pode carregar essa mágoa. A dorzinha está lá, ok. Vai fazer parte do nosso dia a dia. Da mesma forma, quando de repente você sente um cheiro de um bolo e lembra da sua bisavó, são sensações afetivas que nós temos. Então, se eu olhar para um local e ver naquele local, me trazer uma lembrança de aquela que me causou dor, não posso. Entendemos assim? Tem mais um tempinho? Vou embora, eu estou indo embora. Ah, não, vai embora. Entendemos assim, vou embora. Entendemos assim essa coisa de quando eu vejo uma imagem que me causa dor e isso me traz culpa, isso me traz... Por isso que se colocou a cruz como símbolo do catolicismo, para te lembrar da tua culpa. Então você fica lá preso no madeiro infame, que não pertencia esse madeiro a Jesus, e você olha aqui, vai, minha culpa, isso aqui... Para com isso, tira o Jesus da cruz, coloque ele sorrindo para você. Então é nesse que a gente tem que perceber que as lembranças têm que nos trazer alegrias. Se nos trazem tristeza, eu tenho que olhar e transformar essa tristeza em alegria. De que forma? Compreendendo e perdoando. Porque amar está muito difícil. Nós sabemos disso. Mas se eu compreender, e na medida que eu compreendo, eu não preciso perdoar, porque eu compreendo. E se eu não preciso perdoar, quer dizer que eu estou a um passo de amar. Sabe que quando a gente vem e fala que Deus não perdoa ninguém e não castiga ninguém, porque Deus ama todo mundo. Tem uma grande diferença. Então nós vamos errar, bater a cabeça e cair, Deus é espertinho, vem cá, e vai nos dando as lições da vida. Então, quando tivermos um local que nos traz lembranças deletérias, deletar realmente essas lembranças de gente e ver que foi um momento, foi uma situação, foi uma época, foi algo que passou, já foi. A cicatriz até já sumiu. Segue a vida. Seja feliz. Você lembra aquela história do Chico? Perguntaram para ele, falam que tem que perdoar 70 vezes 7. Quantas vezes você perdoou? Ele falou, nenhuma. Como assim? Você, Chico, não perdoou nenhuma? Eu não precisei, eu nunca me magoei com nada que fizeram para mim. Não precisava, eu não precisei perdoar ninguém. Ele amava. Muito bem lembrado. Ok? Mais alguém? Alguma outra pergunta? Complemento, né? Não precisa só você. Ah, sim, podem complementar, né? Pode complementar. Ele complementou muito bem. Ele sabia. Estava olhando com o Paulo daqui. Não, Mauro, você vem falando. Você não pergunta, você responde. Mauro, bom dia. Bom dia, Paulo. É com muita gratidão que nós recebemos esse tema. E eu estava rememorando uma época da minha vida. Como é difícil perdoar. Eu tive uma decepção familiar muito grande alguns anos atrás. E isso me acometeu uma doença, uma patologia muito séria. Então eu trabalhei isso, que infelizmente eu entrei numa coisa chamada expiação. É quando você não aceita aquela dificuldade e você sofre através daquilo. E a doutrina espírita, ela me trouxe muitas respostas. E aí eu li evangelho, fazia evangelho no lar, e etc. E tal. E aquilo, com o tempo, ela foi diluindo, ela foi sumindo. Então, eu me sentei aqui atrás, você vê que eu sou aluno lá do fundão, né? Você percebe? E aí eu falei assim, caramba, e de repente eu olhei para a prece aqui, que está aqui atrás do São Francisco, e fala justamente isso,
que é dando que se recebe. Eu falei, quer saber de uma coisa? A gente não esquece a mágoa, a gente sabe que ela está lá. Mas o evangelho, que é o medicamento, a sua boa conduta, a sua mudança de comportamento, vai dar o curativo. Então, isso me ajudou demais. E olha, maravilhoso. Você acalentou mais ainda o meu coração. E eu te agradeço. Imagina. Né? Obrigado pelo seu depoimento. É sempre importante a gente ter essa percepção que nós somos capazes de mudanças. A mudança está em você. Né? Agora, eu quero mudar? Eu já não sei. É de cada um. Ele quis mudar. Passou por piação, né? Calejou as mãos, sangrou os seus joelhos e bora. Ser feliz, bora ser feliz. Tá bom, meus queridos? Mais alguém? Então, muito obrigada. Eu que agradeço a todos a possibilidade de estarmos aqui trocando palavras, nessas duas palavrinhas que eu falei que ia trocar com vocês, duas palavrinhas, né? E que nós possamos realmente levar o nosso estandarte de luz, né? No sentido de caridade e amor a todos os lugares que nós estivermos, independente das situações, independente das adversidades que nós vamos encontrar. Saibamos que Deus é por nós. Fiquemos em paz. Então vamos aproveitar esta harmonia deste momento, esta energia tão gostosa que está aqui na casa. E mais uma vez vamos cerrar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Mestre e vamos agradecer. E neste agradecimento, vamos permitir que Ele leve toda esta sensação de alegria, de amor, de carinho, de caridade que estamos sentindo nesse momento e que esta energia possa ser utilizada aonde tiver mais necessidade. Que esta energia envolva o nosso planeta, o nosso país, nossa cidade, nosso bairro, que chegue até nossa casa e que ela lá esteja envolvida em amor a nos receber quando lá retornarmos. Vamos deixar que esta energia vibre por todas as pessoas que sentem dores físicas, dores morais, quer estejam em orfanatos, em hospitais, penitenciárias, morando nas ruas ou em seus próprios lares, curtindo a sua dorzinha individual. Vamos permitir que esta luz divina acalente aos que aqui retornam à carne neste momento, acalente os que estão deixando a carne, retornando à pátria espiritual, e aos corações que aqui ficam sofridos, doidinhos por essa separação temporária. Vamos vibrar por esta casa abençoada que nos acolhe, vamos vibrar por nós mesmos para que possamos manter esta energia positiva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz então e que tenhamos uma boa semana. Eu estou com os convitinhos do bingo que eu falei no início. Quem quiser, a Riele vai lá para a porta e eu fico aqui. É R$ 25 o convite.